Bom, gente, então, boa noite. Meu nome é Guilherme, eu sou intérprete, sou ah, tradutor e eu sou um entusiasta de mecânica, de DIY, de coisas manuais no geral. Eu gosto muito de atividades manuais que me deixem pegar nas coisas, fazer coisas com as mãos. E hoje eu vim aqui falar sobre manutenção de rotina em motos. E por que fazer e como fazer. Agora, né, quem sou eu para falar isso para vocês? Vamos começar com o básico, né? É, eu sou mais uma pessoa aqui, eu sou um motociclista entusiasta, não sou profissional, é, é, não é meu trabalho, não sou mecânico, mas eu gosto da área. Então, eu acho que todos nós devemos ter um conhecimento básico sobre mecânica se a gente for usar certas máquinas, né? Se formos usar o carro, acho que temos de saber como fazer manutenção básica no carro. Se formos usar a moto, como é o tema dessa apresentação, acho que temos de saber como utilizar, né, como manter a moto. Então, eu tenho, eu tenho algumas experiências que eu acho que validam um aprendizado dessas coisas, assim, da, pelo menos do básico da manutenção. Porque tem coisas que a gente vai fazer em oficina, tá certo? E isso, né, não estou dizendo que ninguém deva tomar para si as tarefas de manutenção mais complicadas de um carro ou uma moto, né? Você não vai trocar peças, você não vai fazer diagnóstico, seu carro parou de funcionar na rua, sua moto parou de funcionar na rua, né? Então, o que que eu estou falando aqui? Eu estou falando do mais simples, né? O básico, que é coisa que é esperado que o dono faça, ou a dona faça, né? Então, vamos passar para o próximo, né, o próximo elemento aqui, né? Quem são os galináceos do asfalto que eu coloquei aqui na tela? Eu e minha namorada, no fim do ano passado, nós saímos para uma viagem. Nós saímos daqui de Brasília, sou de Brasília, para quem não sabe, e fizemos uma viagem de ida e volta, 14 mil quilômetros, até Ushuaia, no extremo sul do continente americano, e voltamos, né? Então, mais ou menos 7 mil de ida, 7 mil de volta, 14 mil quilômetros na moto, em duas motos, né? Cada um em uma, como vocês podem ver na logo aí. Então, a gente adquiriu alguma experiência no caminho, né? A gente percebeu algumas coisas que são válidas, eu acho, mencionar. É uma coisa aqui básica, algumas fotos da viagem, a gente em Ushuaia, né? Finzinho da viagem, a segunda foto, a gente chegando em El Chaltén, na Argentina, também, os dois são na Argentina, né? E as motos, né, aí vocês podem ver, foram os instrumentos dessa viagem, né? Mais uma aí, a gente isso acho que é nos Andes, no caminho para Bariloche, né? Aí dá para vocês verem que a gente colocou nossas vidas em cima dessas motos, né? Dá para ver na moto da minha namorada, que é essa branca, que ela tá toda carregada, a minha também tem uma pilha de coisa nela, do tamanho, basicamente do meu tamanho ali atrás, era como se andasse com outra pessoa. Então as motos tinham de estar em bom estado, tinham de estar bem mantidas para a gente poder fazer essa viagem em segurança, né? Daí os assuntos que a gente vai mencionar agora. Por que que a gente entra em manutenção? Manutenção, porque toda máquina que a gente vai usar, de algum jeito ou de outro, ela precisa ser mantida, né? Ou ela vai parar de funcionar. Então, se a gente tem, né, pode ser qualquer máquina, se a gente tem uma máquina de costura em casa, se a gente tem, né, um ventilador, tenho aqui do meu lado, não estou olhando aqui para ver que máquinas eu tenho do meu lado. Se a gente tem um ventilador, qualquer coisa vai precisar de uma certa manutenção, nem que seja limpeza,
para estar num estado de funcionamento aceitável. Outro elemento é que manutenção preventiva sempre é mais barata que manutenção corretiva. Então, é sempre mais barato a gente, né, fazer uma limpeza, fazer uma lubrificação, prevenir um acidente, antes que a gente estrague um motor, que a gente estrague uma corrente, que a gente estrague, né, qualquer, num ventilador, né, vai que você quebra, né, vai que você quebra a hélice do ventilador ali. É muito mais fácil manter e mais barato manter do que trocar. Para veículos, vamos dizer carros e motos, se eles estão na garantia de fábrica, a garantia depende de uma manutenção bem feita. E tem o elemento para a moto, nós temos o elemento de que um problema mecânico numa moto é muito mais perigoso, muito mais arriscado do que um problema mecânico num carro, né? Se você tem um problema mecânico numa moto, você pode cair. E como falam muito por aí, o para-choque da moto é o motociclista, né? Não tem proteção ali para gente. No carro, você tem a proteção da lataria do carro, toda a estrutura, né? Tecnologias hoje são bem avançadas para proteger o motorista. Na moto, a gente não tem nada disso. Então, é, é, muitas pessoas que eu conheço têm, tiveram primeiras motos, né? Assim, teve um grupo de motociclistas de que eu participava, ou participo, na verdade, perdão, e muitas das pessoas ali têm as motos como primeira moto, né? Então, é sempre interessante que as pessoas aprendam a cuidar delas, né? Eu conheci um membro desse grupo que perguntou, lançou uma pergunta no grupo de WhatsApp. Alguém sabe ajustar a corrente de moto? Olha, eu sei, né? Passa aqui que eu te mostro como é que faz. Ele veio até aqui em casa, né? Eu fui olhar a corrente da moto dele, a corrente da moto dele estava quase solta, quase saindo da coroa. Então, isso acaba ficando perigoso, né? Então, a gente fez o ajuste ali, a coisa mais simples, levou 5 minutos, porque eu estava explicando para ele, senão teria levado menos. Fizemos o ajuste, saiu feliz, com tudo certinho. Então, é coisa fácil, é coisa rápida, que vai prevenir muito, muito trabalho, muito gasto e pode prevenir acidentes. Então, vamos lá. O que que vamos discutir hoje? Nós vamos discutir três assuntos principais. O primeiro é corrente, o segundo é o óleo e o terceiro são os pneus. Quando eu falei que era básico, é básico mesmo. Corrente, óleo e pneus, né? São os básicos mais simples para você andar numa moto confiável, você poder confiar na sua moto. Então, vamos lá. Para a corrente, né? Por que manter uma corrente? A corrente é parte do que a gente chama relação. E a relação é a parte final da transmissão de força do motor para o chão, digamos, né? Ela vai transferir ali a força que é gerada no motor para a sua roda traseira e a sua roda traseira, obviamente, em contato com o chão, vai fazer você andar. Então é importante manter essa relação, porque se você não a mantém, você não anda, né? Na maioria das motos, ela é composta de pinhão, coroa e corrente. Pinhão na frente é a engrenagem com dentes menores, coroa atrás, que é com dentes maiores, e a corrente que une os dois. Então, a gente tem aí o básico. Em outros tipos de moto, a gente tem outros tipos de relação. Então, a gente pode não ter só a corrente, a gente pode ter eixo, ou a gente pode ter ah, cinta também. Perdão, correia, cinta não. É, a gente vai falar da corrente porque é o mais popular, né? E também é o que eu tenho experiência. A gente fala do que a gente sabe. Então vamos lá, corrente. Primeiro, por que que a gente tem de manter a corrente? Porque são
partes metálicas, como vocês podem ver na foto. Tudo aqui são partes metálicas, mas a corrente, ela é uma parte metálica articulada, uma parte metálica móvel. Então, temos elementos metálicos em contato e em movimento, a gente vai ter desgaste, né? E aí, quando a gente coloca ainda uma coisa que é muito particular da moto, que é tudo está exposto, a gente tem aí a introdução de poeira, sujeira, lama, todos esses elementos. E esses elementos vão agir como uma lixa, né? Quem já fez esfoliação, né, no rosto, na pele, né, vai ver que as bolinhas da esfoliação, elas são abrasivas, né, um pouquinho abrasivas para esfoliar a pele. Aqui é o mesmo princípio com a terra, a sujeira, a poeira. Elas vão esfoliar, entre aspas, a nossa corrente. E não só a corrente, o pinhão e a coroa também. Vai fazer uma verdadeira lixagem ali, vai lixar esses elementos até que eles se deformem e até que eles falhem. Então, se a gente não cuidar da corrente, não mantiver a corrente, a gente vai acabar com uma corrente que não vai fazer o seu trabalho, né? Uma relação que não vai fazer o seu trabalho. Então, vamos lá, né? Ah, o que a gente deve checar na corrente? Primeiro, como é um sistema que é sujeito a tensão muito grande, né, então força do motor puxando a roda e a roda segura toda, né, toda a inércia da moto ali, que a moto não quer sair do lugar, o motor está puxando para um lado, a inércia está puxando para o outro, a gente tem, né, uma tendência da corrente a esticar, né, e por ela esticar, ela vai folgando e essa folga precisa de um ajuste. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a folga da corrente. Vocês podem ver aqui, né, a gente começa, pode usar o dedo, pode usar uma outra coisa, um graveto para não sujar o dedo, a corrente é lubrificada, então o dedo vai ficar melecado, né? A gente pode usar, né, ali e empurrar a nossa corrente para cima, dar realmente uma esticada nela. E aí com uma régua, não coloquei uma régua aí porque eu estou só demonstrando, mas com uma régua a gente pode medir a folga da corrente. Então esse é o jeito de se medir essa folga. A gente vê o quanto ela sobe, ela se desloca nesse movimento de empurrá-la para cima, ok? E aí a gente vai saber qual é a folga. A folga normal para as motos que eu já andei, então eu tive 3 motos, o normal ali era entre 2 e 3 centímetros, ou 2,5 e 3,5, algo assim, né? Aí a gente mede se essa folga está dentro dessa tolerância. Se não estiver, a gente vai ter de ajustar a corrente, talvez apertar, talvez folgar, né? Então, digamos que a nossa corrente está muito folgada, o que que a gente tem de fazer? Próximo aqui, eu vou pedir desculpas pela qualidade dessa foto. Eu achei que ela tivesse saído boa, na hora que eu fui lá no computador não saiu, mas o processo para o ajuste da corrente é bem simples. Vocês estão vendo que a gente tem uma porca à direita aqui e um parafuso, parece até outra porca, mas é um parafuso sextavado, né, de cabeça hexagonal. Então, a gente vai usar esses dois para fazer o ajuste da corrente. Essa porca é uma contraporca. Ela está lá para segurar esse parafuso no lugar. E esse parafuso está lá para fazer o ajuste da folga da corrente. Dá para ver que o parafuso está encostado bem nessa peça prateada, e essa peça prateada empurra ou puxa o eixo do pneu traseiro da moto, da roda traseira da moto. Então, o que que a gente vai fazer? Se a nossa corrente estiver folgada, digamos, que é o mais normal, a corrente folga com o tempo, né? Nenhuma corrente vai apertando com o tempo. Então, se ela estiver folgada, a gente vai soltar a contraporca, folgar a contraporca e ajustar esse ajustador, esse parafuso, para chegar o eixo para trás. E vamos fazendo isso dos dois lados
do pneu da moto, da roda da moto. Né? Cada lado desse tem um ajuste desse. Então, a gente faz isso. Né? Existem outros estilos de ajuste da corrente da moto, mas como a gente tem tempo limitado aqui, eu também não vou ficar mostrando todos os que existem. Mas então, o processo seria fazer esse ajuste, depois apertar de novo a contraporca para fechar, para segurar todo todo o conjunto no lugar. Mas agora, é só isso que segura o meu eixo no lugar, na posição? Né? Não. Essa porca grandona que a gente tem aqui no meio, né, do lado esquerdo do meu ajustador, ela segura todo o eixo da moto na posição fixa. Então, antes desse processo, a gente vai folgar essas porcas, essa porca, na verdade, tem essa, né? Do outro lado, a gente também tem a gente tem o outro lado desse eixo que vai segurar ali. Então, a gente folga ele, né? Aí faz o ajuste, aperta a contraporca do ajuste, depois aperta essa porca do eixo para fixar tudo no lugar. Tá, mas aí como é que eu vou saber quanto eu ajustei? Quanto eu preciso ajustar de cada lado? A gente vai fazendo o ajuste, medindo a folga da corrente, um pouquinho de cada lado. A gente não quer ajustar um lado todo primeiro, para depois ajustar o outro lado todo, porque aí você pode desalinhar a roda. Então, vamos olhar isso aqui. Não sei se vocês estão vendo, tem esse buraquinho aqui, essa bola, esse furinho logo à esquerda da peça prateada. Tem um furinho e dá para ver a beiradinha de um segundo furo. Esses furos a gente vai usar como referências para o ajuste da corrente. Então, eu tenho isso de um lado da moto e do outro lado, o que que eu vou fazer? Ajustar um pouco o lado, tanto faz o lado que você escolher primeiro, digamos que eu pego o lado direito, vou ajustar o lado direito, vou olhar a referência dessas bolinhas ali, vou para o lado esquerdo e faço o mesmo ajuste, com a mesma referência. A gente vai ter, então, a gente vai deixar ele simétrico. Então, é bem simples esse ajuste. Ele não é assim, milimétrico, preciso digamos, milimétrico eu acho que ele chega a ser, mas ele não é, não é micrométrico, ah, mas ele é muito tranquilo da gente fazer. No olho dá para a gente saber. E aí depois só apertar tudo, ok, acabou, tudo ajustado. Beleza, né? Então já fizemos isso. O que mais a gente tem de olhar na nossa moto, na nossa corrente? A corrente precisa, como eu disse, ser limpa e lubrificada. Eu disse mais cedo que tem lubrificante na corrente, se a gente colocar o dedo, a gente vai sujar o dedo. Então, o que que a gente o que a gente deve fazer também? A gente deve limpar essa corrente para remover aquela areia, terra, todas aquelas partículas que vão acabar gastando a nossa corrente e deve lubrificá-la para facilitar esse movimento, diminuir o atrito entre as partes metálicas. Diminuindo o atrito, a gente diminui o desgaste. Então, lubrificar a corrente, limpar e lubrificar a corrente é uma coisa simples e pode ser feita de várias formas. A gente pode, né, tem um jeito mais, mais direto, vamos dizer, mas não tão simples, que é só você lavar a corrente. Você pode usar detergente e uma escova de dentes e dar uma lavada mesmo nessa corrente, coloca a moto no cavalete central, se você tiver um, né? E você vai ali girando a roda, com cuidado para não colocar o dedo ali onde a corrente entra, encaixa com a coroa, porque isso vai machucar o dedo, né? Vai lavar aquilo ali, lavar bem, depois secar. Tem produtos que são específicos para limpar a corrente, né? Eles são produtos que facilitam muito a vida. Se você está limpando a sua corrente, né? Se você não tem tempo para lavar a moto, você pode pegar o produto, jogar ele ali na corrente, né? Girar a roda
e dar uma escovada básica, né, e depois passar um pano para limpar isso, para tirar esse produto. Deixa o produto secar e aí a gente vai lubrificar a corrente. A lubrificação da corrente também pode ser feita com alguns, elementos do mais barato até o mais caro. O mais barato seria óleo de transmissão. A gente pode usar óleo de transmissão, pode usar também óleo de máquina de costura, né? São duas opções baratas que as pessoas usam. O problema do óleo é, ele vai com o movimento do conjunto da relação, o óleo vai voar para todo lado. Então vai melecar a moto toda, né? E também óleo vai juntar poeira, juntar terra, juntar areia, tudo isso vai grudar no óleo. A maioria das coisas que a gente usar para lubrificar a corrente vai juntar algum nível de partícula, mas é uma coisa que não dá para escapar, né? Melhor do que não lubrificar a corrente. Os produtos específicos, lubrificantes de corrente, são uma boa opção, embora sejam bem mais caros, né? Mas são uma boa opção porque eles se grudam mais na corrente, então é mais difícil respingarem com o uso e também, eles vão durar mais tempo, vão fazer uma lubrificação melhor. A gente aí vai da condição de cada um. Quem quiser escolher o mais barato, quem quiser escolher o mais caro. Hoje na minha corrente eu uso o mais caro porque a gente comprou para viajar, né, aquela viagem que eu mencionei no começo, a gente usa os produtos então específicos para lubrificação de corrente, mas por muito tempo eu usei óleo de transmissão e sempre funcionou muito bem, né? Muito bem, então essa é a nossa corrente. O que mais a gente vai... uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que quando a gente estiver fazendo essa lubrificação, a gente tem de ter cuidado para não jogar lubrificante no pneu da moto, né? Ou se jogar, limpar, né? Porque lubrificante está ali justamente para lubrificar, fazer as coisas deslizarem. E a última coisa que a gente quer é que um pneu comece a deslizar no chão. Então vocês podem ver aí que nessa foto eu coloquei um papelão por baixo da moto, justamente para evitar que o chão da garagem fique cheio de lubrificante, de óleo ou de alguma coisa. Então, é algo importante para a gente lembrar. Muito bem. Depois a gente lubrifica, deixa a corrente secar um pouquinho e já pode ir passear. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho sobre óleo, né? Por que que a gente vai falar sobre óleo? Porque óleo é basicamente o sangue de qualquer motor. Sem óleo, o motor morre, assim, acaba. Quem já ouviu falar, né, já ouviu a expressão, fundiu o motor, né? Quando você funde um motor, quer dizer que aconteceu um processo ali dentro. Uma das razões, vamos dizer, você não funde o motor só por falta de óleo, mas digamos, uma das razões é você está sem óleo no seu motor. Você vazou o óleo, você não colocou o suficiente, aconteceu alguma coisa. Ah, o óleo é para prevenir atrito, né? Como a gente viu com o lubrificante da corrente. Atrito gera calor. Esse é o grande problema dos motores, né? Atrito gera calor. E o calor é o que destrói as coisas, né? Então, ah, se você tem duas partes metálicas que ficam ali, né, se esfregando uma na outra, isso vai gerar calor e esse calor vai derreter aquele metal e aí o seu motor já era. E a gente quer evitar isso. Como é que a gente vai evitar isso? Com lubrificação. O óleo de motor é um lubrificante, assim como o da nossa corrente, mas um pouco diferente. Ele evita contato direto entre as partes metálicas. Ele cria um filme de óleo ali entre as partes metálicas. Então, eu tenho aqui uma folha de papel, digamos que tenho aqui uma parte metálica, eu tenho a segunda, e a folha de papel aqui no meio seria o filme de óleo que previne o contato direto entre essas peças. E aí previne essa acumulação de calor. Uma coisa a saber sobre óleo é que óleo tem especificação. Não é qualquer óleo que serve em qualquer motor.
Óleo de moto é ainda mais específico. Os óleos eles têm uma temperatura de funcionamento e, de acordo com essa temperatura, o óleo tem uma certa viscosidade. Então, a viscosidade do óleo altera com a temperatura. O óleo pode, né, trabalhar bem ali numa temperatura mais baixa e uma temperatura mais alta para ele fluir melhor no motor e fazer esse filme, ele vai alterar a viscosidade, ele vai ficar, né, ali, ele vai ficar menos ralo, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas é importante lembrar de especificação. Outra coisa importante a se lembrar é que é bem comum para as motos, a gente chama de beber um pouco de óleo, né, ou queimar um pouco de óleo com o funcionamento. A minha moto tem no manual escrito, né, ali que ela pode beber uma certa quantidade de ml, pode queimar uma certa quantidade de ml de óleo, né, por 1.000 quilômetros. Então, eu tenho de verificar ali a quantidade do óleo, se o óleo está, né, na quantidade certa, se ele está acima, abaixo do nível, né. Então, isso é uma coisa que eu tenho de fazer periodicamente. Para fazer isso, eu tenho finalmente essa janelinha aqui que eu coloquei na foto para vocês verem. Eu sei que a foto está terrível, mas sem o flash eu não ia conseguir tirar essa foto. Então dá para vocês verem a janelinha aqui com um nível de óleo, né? Essa janelinha serve para isso. Então vocês podem ver que o nível do óleo aqui na minha moto está um pouco acima dessas marcas nas laterais. Por quê? Porque minha moto está inclinada para um lado, então, né, ela está parecendo que está acima, mas o nível está certinho, né? Então a gente olha sempre, confere o nível e a gente toma cuidado para não ficar sem óleo, né? Ah, aí a gente tem, né, certas consequências ali, digamos que a gente esqueça, o óleo baixe, a gente comece a ouvir um barulho do motor batendo, né, uma batida metálica. Então a gente é importante que a gente pare e verifique o nível do óleo, né? Não continue a andar com o motor fazendo barulhos estranhos, porque se estiver faltando óleo, é o que a gente mencionou antes, o motor vai esquentar, vai fundir, e aí um motor é basicamente ali, é um preço de, não vou dizer que é o preço de uma moto nova, mas é muito caro. Não vale a pena a gente ter de substituir um motor. Então, ah, por isso é importante prestar atenção no nível do óleo. A gente, se a gente for então checar o nível do óleo, é importante que a gente coloque isso na minha moto, né. A maioria das motos que eu já tive, para outras motos tem de olhar o manual. Na minha moto, a gente verifica o nível do óleo com a moto no cavalete central e é importante lembrar de andar com a moto, circular um pouco, dar uma esquentada. Depois que ela esquentar, aí você para 5 minutos, porque o óleo está circulando pelo motor enquanto a moto está funcionando. Para ele descer para o reservatório, ele precisa, né, de um tempinho. Então, dá uns 5 minutos, deixa esse óleo descer, coloca a moto no cavalete, verifica o nível. E aí vê se o nível tiver tudo certinho, tá bom? Se não tiver, completa. Para completar o óleo, na minha moto é um pesadelo, porque olha aqui, tem um buraco, né, que o escapamento da minha moto passa na lateral. Então, para chegar à tampa do reservatório de óleo, a gente tem de passar por trás do escapamento. Então, a- abrir aquela tampinha, completar, verificar o nível de novo, né, sempre tomando cuidado. Por que que eu falei de especificação mais cedo? A especificação é importante para a gente saber qual óleo usar. Agora, se a gente estiver usando um óleo e quiser trocar de marca de óleo, por exemplo, posso fazer isso? Posso trocar a marca do óleo da minha moto ou do meu carro, digamos, isso vale para carro também. Poder pode. Agora, tome cuidado de quando trocar tudo, né? Você, não, vou completar o óleo aqui com uma marca diferente e depois eu vou fazendo essa troca gradual. Tá? Melhor não fazer isso, porque se você mistura óleos de marcas diferentes, existe uma chance
de eles reagirem dentro do motor. A gente teve um amigo nosso que fez isso, né? Completou o óleo com outra marca e quando foi ver, o óleo tinha virado uma meleca, né, ali uma borra dentro do motor. E esse óleo, obviamente, não está fazendo o trabalho dele de prevenir o aquecimento do motor. Então, tomar cuidado o, com a marca do óleo também. Se quiser trocar de marca, drena todo o óleo que está no motor e troca por óleo de mesma especificação. A especificação, que é a viscosidade, tem de ser a mesma. A marca pode mudar, desde que não se misture dois, marcas diferentes de óleo dentro do meu motor. Se vocês, aqui, eu não sei se vocês viram, esse óleo aqui está meio escuro, né? Óleo novo, ele tem uma cor de mel, bem clarinha. O óleo vai ficando mais escuro com o tempo, com o uso. Esse aqui não dá para ver tão bem, mas ele eu acho que já está um marrom mais claro. Não está muito claro, mas está um marrom, não está quase preto. O óleo velho, que está na hora de trocar, fica bem preto. Então, uma dica aí para saber se o óleo é novo ou não. E as trocas de óleo devem ser feitas de acordo com a quilometragem ou tempo especificados pelo fabricante. Interessante a gente pensar, lembrar que não é só quilometragem. Óleo, ele tem prazo de validade. Então, quando o óleo fica muito tempo no motor, mesmo sem rodar, ele vai perdendo as propriedades, assim, aquela que a gente falou, a especificação dele, a viscosidade vai ficando diferente. Ela vai perdendo a qualidade ali de poder fazer essa mudança de viscosidade com a temperatura. Então, digamos, 6 meses a um ano é o limite para você rodar com o mesmo óleo. Se você roda mais, se você tem uma moto e não fez a troca de óleo nos últimos 6 meses ou um ano, né, então vai depender do manual também. O mais comum é um ano, né, mas se você não fez essa troca aí, é bom fazer preventivamente, né. E lembrando que para usos intensos, moto que vai de corrida, moto que faz muito off-road, né, essas motos podem se beneficiar de uma troca mais cedo desse óleo, né, antes da quilometragem mencionada. Aí tem gente, né, tem várias opções e opiniões aí. Eu não vou entrar aí nisso, não vou dar dicas disso. E, por último, vamos falar de pneus. Vamos aproveitar aí os últimos 5 minutinhos que o Jordi me deu, né, e vamos falar sobre pneu. Então, o que que a gente precisa saber sobre pneu? A gente falou, né, que a relação ali é a parte final da transmissão, mas o pneu é o final da transmissão, digamos, porque ele pega a força do motor, né, o motor faz a força, passa para a relação passa para a roda passa para o pneu passa para o asfalto. E aí, né, nesse movimento de passar essa força para o asfalto, você se move. Então, é muito importante que o pneu esteja em bom estado de conservação, senão você pode sofrer algumas consequências sérias, né? Se você o pneu escorrega no chão, você cai. Pode cair. Tem gente que consegue não cair, mas não é todo mundo. Eu, inclusive, já levei queda por perda de tração. Então, pneu é o que mantém a gente em pé, é o que permite que a gente faça curva, é o que salva a gente quando chove. A gente pode ver que pode ver isso aqui é um pneu bem de perto, o pneu tem ranhuras, né? E essas ranhuras são o que criam o atrito com o chão quando existe, né, elementos ali que podem fazer ele escorregar, né? Voltando aqui, então, quais são as nossas providências com os pneus? A primeira e a mais básica é o que eu estou fazendo aqui nessa foto, que é calibrar o pneu. Calibragem de pneu ajuda, né, o pneu a ficar num formato ideal, na dureza também ideal para fazer o contato com o chão, né, para ficar na forma certa quando a gente estiver fazendo curvas,
né? E é uma coisa muito simples de fazer, né? Nessa foto eu estou fazendo com um compressorzinho que eu comprei para deixar em casa. Na verdade, eu comprei, desculpa, para viagem e resolvi deixar em casa depois, mas não precisa ser feito não precisa ser feito assim. Não precisa comprar um compressor para fazer isso. É só lembrar de periodicamente, toda semana, cada 2 semanas, eu diria, não diria mais que isso, lembrar de passar no posto de gasolina, calibrar o pneu. A calibragem dos pneus está na balança da moto. A balança vai ser, né, ali a peça que segura a roda traseira, né, e normalmente tem um adesivo lá mostrando a calibragem dos pneus. A calibragem desse pneu que eu estou calibrando é 32 libras. Vocês podem ver que o compressor está dizendo 26 libras, então está bem fora da calibragem. Isso foi uma negligência minha. Já estou mostrando aqui um exemplo do que não fazer, né? A, a pressão varia se você tiver com garupa, né? Então, se você tiver um passageiro ou uma passageira, né, é interessante aumentar um pouquinho a pressão. E existem pessoas que quando vão fazer off-road, né, vão para fora de estrada, elas reduzem a pressão do pneu, porque um pneu com menos pressão deforma mais fácil e ele se conforma aos obstáculos na estrada. Então dá mais aderência para o pneu fora da estrada. E segunda coisa e última coisa sobre pneus, né, é a gente falar sobre o TWI. O TWI a expressão em inglês, chama Tire Wear Indicator, é um indicador de desgaste dos pneus. Vocês podem ver aqui nessa parte que eu raspei com o dedo, né, onde está mais escuro, ele é essa marquinha que tem no meio do sulco, né, no meio da ranhura, a gente tem uma parte mais elevada. E quando o pneu for desgastando e essa parte elevada não estiver mais abaixo do nível da ranhura, né, quando a gente normalmente tem aqui, aí a ranhura, né, faz um sulco. Quando esse sulco não existir mais, a nossa ranhura estiver passando de uma para outra e essa marca estiver reta, chegou a hora de trocar o pneu. Então, esse pneu, vocês podem ver, foi o pneu que eu usei na viagem para a Argentina e as estradas daqui para lá são retas, são assim, em boa parte elas são bem retas. Então o pneu desgastou muito no centro. Ele ficou até meio quadrado. Então essa parte aqui, a parte central do pneu, ela desgastou bastante. Vocês podem ver que está quase na hora de trocar o pneu. Está chegando já quase no TWI, né? E aí na hora que você for trocar o pneu, o que que você faz? Eu quero mudar o pneu da minha moto. Eu posso? De acordo com a legislação brasileira, não. A legislação de trânsito diz que você deve colocar o mesmo pneu na moto ou no carro que veio com ele, a mesma especificação ali, né? Mas é algo que já foi feito, muitas pessoas fazem, então assim, não estou dizendo que é permitido, então estou dizendo que é feito. Eu já fiz e tudo depende do propósito também, o que que você quer com a sua moto. Se você quer ir para a terra, você coloca um pneu mais agressivo. Se você quer ir para o asfalto, você tem pneus são quase mais lisos, são feitos mais para o asfalto, menos para agarrar as imperfeições da estrada de terra. E uma última coisa, na lateral do pneu a gente tem conjuntinhos de 4 números, né? Eles vão dizer para a gente a idade dos pneus, né? Então, se você tem ali digamos, um conjuntinho que diga 25, 23, né? 4 números ali. Esse 25, 23 você divide em dois. É a 25ª semana do ano 2023. Então, isso quer dizer para você que o pneu foi feito nessa semana, nesse ano. Isso é uma boa para a gente ver a validade, digamos, a vida útil dos pneus. A gente não quer comprar pneus muito velhos. Então, quando a gente for comprar um pneu, tá aí uma coisa para se observar. E é isso, gente. Hoje eu trouxe aqui, né, várias dicas
para quem anda de moto, algumas delas podem ser aproveitadas se você anda de carro também, e ficam aí os conselhos. Nada disso é exaustivo, tem muita conversa para gente ter ainda aí, né? Dá para a gente falar muito sobre manutenção, mas dado o nosso tempo, acho que eu vou encerrar por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.